Salve, salve galera, muito boa noite, seja bem-vindo ao Na Mesa Podcast. Meu nome é Brian, estamos aqui hoje mais uma vez, já pega esse link, já compartilha nas redes sociais, compartilha nos seus status, se assente, pega uma cadeira e vamos para mais um bate-papo que eu tenho certeza que Deus vai impactar muito a sua vida. E eu estou aqui com minha amiga, co-apresentadora, Oi, gente. Oi, gente. Boa noite. Boa tarde, se você estiver vendo esse vídeo à tarde. Hoje nós estamos num clima chuvoso, então se você ouvir algum barulhinho aí de chuva, releve. E vamos pro nosso bate-papo. A nossa já trabalhei toda. Tudo bem? Expectativas para hoje? Muitas. Nossa convidada de hoje é muito especial. É minha líder. Ela mesma. Então já apresenta a nossa convidada de hoje. Sim, nossa convidada de hoje é a pastora Andresa. Gente, eu quero muito agradecer o convite. Estou me sentindo honrada de fazer parte desse projeto tão lindo, que tem tudo para propagar o Evangelho e tornar conhecido Jesus a tantas pessoas. Boa. Andresa, como já de costume, compartilhe um pouco com a gente da sua história até aqui, pra gente ir entrando nesse clima de bate-papo. Bom, me chamo Andresa Faustino, sou líder das crianças aqui na Igreja Bíblica Ágape. Faço parte desta igreja já há muitos anos. Na verdade, eu estava assistindo um podcast do Kiko, e ele menciona que fez parte lá da reunião quando escolheram o nome para a Igreja Bíblica Ágape. Eu estava nessa reunião também, era uma pirralhinha. E adivinha qual nome eu sugeri? Não foi o Adres Novos, não, Ágape, gente! Ganhou! Nunca errei, mas eu já faço parte desta igreja muito antes de ser Ágape, né? Quando era a Assembleia de Deus, Ministério Vila Zelino. Então, cresci com este povo, com esta igreja, desde muito pequenininha. Passei a fazer parte da igreja e com a Solange, na época, a mãe da Suelen, da Tainá. Fui com a minha tia Carlita, que me buscava em casa, ia sem os meus pais para a igreja, elas que me levaram nesse primeiro momento. Quando cheguei na igreja, a igreja era muito pequenininha, poucos membros, fui muito acolhida pela pastora Cláudia, né? Ela me acompanhou aí, me acompanha até hoje. Participei de escola bíblica dominical, depois participei dos jovens, fui dos adolescentes, jovens, enfim, cresci aqui, né? É um lugar que eu me sinto muito bem. Costumo dizer assim que a nossa igreja, ela não é perfeita, mas não existe igreja perfeita, mas eu me sinto muito bem aqui. É aqui que eu cresci, é aqui que eu criei raízes, né? E eu me sinto muito amada e muito parte da Igreja Bíblica Ágape. É motivo de muita alegria estar inserida, ser líder das crianças agora. Agora não, né? Já faz uns anos aí que eu lidero e ser pastora desse rebanho aí que o Senhor tanto ama e tanto nos ensina a amar. Show! Pastora, você é muito jovem, né? Você é bem jovem. Como que é ser pastora sendo tão jovem? E como que foi também que você virou líder das crianças? Então, vou começar pelo líder. Por ser líder. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, mais ou menos, eu recebi o convite da pastora Cláudia para servir no Ministério Infantil, né? Na época, ela era praticamente sozinha, ela que conduzia ali o ministério. E ela me convidou. Por 3 vezes, mais ou menos, eu nem sei se ela se lembra disso, mas por 3 vezes eu neguei. O próprio Pedro. O Pedro próprio. Eu disse que não, mas porque na época eu me achava muito imatura, não achava que eu tinha facilidade com criança, e eu estudava também bastante. Quando eu era adolescente, eu consegui uma bolsa em um colégio muito bom, de São Paulo, então eu era realmente muito dedicada nos estudos. Enfim, quando ela me fez o convite, coloquei vários obstáculos na frente, né, disse não aí, mas quando o Senhor quer, Ele vai tratando. Então, chegou determinado tempo que eu aceitei ser líder. Então, lá dos meus 15, 16 anos, eu nunca mais saí do Ministério Infantil. Hoje eu tenho 28. Quando eu estava com uns 23 anos, o bispo me chamou para liderar, não mais como líder, mas como pastora. Assumi o pastoreio do Ministério Infantil. E isso aconteceu em 2018. Então, 4 anos, completou 4 anos ano passado.
que eu tenho o pastoreio das crianças. Foi muito difícil no começo, eu adiei muito a decisão, né? Quando ele me convidou para conversar, eu saí da casa dele, ele é bispo, eu saí da casa dele completamente certa que eu diria não. Pensando assim, mas gente, eu sou tão nova, o que o Senhor viu em mim? Né? Me sentia muito incapaz, ainda assim, ainda liderando as crianças, eu me achava incapaz, mas o fato de você aceitar um pastoreio é um grau, é um pulo muito alto, né? Eu era muito nova. Saí da casa dele convicta que não aceitaria. E acho que eles perceberam isso no meu rosto. Mas eu falei pra ele que eu ia orar, apresentar diante do Senhor. Eu mesma não queria, né? Relutei ali, mas eu pedi respostas pra Deus. Eu fui dizendo, Senhor, o Senhor tem que dizer sim pra mim. Se eu tiver que aceitar, o Senhor tem que dizer claramente sim. Tem que descer aqui, ó, e falar assim. Tem que ser muito claro. E eu comecei a orar nesse processo de oração. E o Senhor começou a enviar pessoas para falar comigo. A Lindaura, na época... na época não, há muitos anos, quando eu era adolescente ainda, a Lindaura nem mora mais aqui. Ela olhou para mim e disse que eu tinha um coração pastoral. E eu era muito nova. Ouvi e saiu pelo outro ouvido. E eu, imagina, nunca que eu vou ser pastora. E nesse processo de oração, depois que eu recebi o convite... o Espírito Santo me trouxe à memória a fala da Lindaura, né? Muito forte mesmo. Outras pessoas vieram falar, o pastor Marcos, a pastora Edna, né? Fora as passagens bíblicas, que parece que cada dia que eu fazia um devocional, vinha uma resposta assim, mas ainda não tinha vindo o sim. Eu tava esperando o sim. E aí, quando o bispo estava ministrando no domingo, ele estava falando sobre os sonhos de Deus para as nossas vidas. Ele foi muito claro, gente. O Senhor usou ele de uma forma assim muito clara pra me responder naquela manhã, né? Que eu precisava de uma resposta, eu precisava respondê-lo, inclusive, se eu ia aceitar ou não. E ele usou o próprio bispo. O bispo dizia assim na ministração, acho que deve até ter salvo aí nos arquivos da mídia. Ele dizia assim, você precisa dizer sim aos sonhos de Deus para sua vida. E ele berrava, sabe, naquela euforia da ministração. E ele falou isso umas 2, 3 vezes. E aí, naquele momento, eu falei, não, eu entendi. Eu vou dizer sim. Eu não quero, mas se o Senhor está dizendo que sim, eu vou, porque eu sei que o Senhor vai me capacitar. Me acho ainda muito imatura, muito nova, né? A primeira coisa que a gente pensa assim, ai, tenho tanta coisa para fazer, né? Eu vou deixar de fazer tantas coisas. Eu, na época, estudava, na época, trabalhava, então era um acúmulo de coisas. E, somado a tudo isso, eu também era muito nova. Então, o medo bateu, não teve jeito. Mas eu decidi aceitar. E aí ele me chamou pra conversar. Aliás, ele mandou mensagem, disse que já tinha resposta. E eu falei sim. Então, com 23 anos, eu assumi o pastoreio. Muito nova. Mas eu sou muito feliz, né? Eu acho que Deus prepara tudo. Sim. Ele tem me moldado. Eu tava dizendo, a gente tava conversando antes, que eu me considero uma pessoa muito estressada, né? Eu me acho muito explosiva. E eu falo sempre para as crianças, gente, a gente tem que orar para que o Senhor nos ajude nessa produção dos frutos do Espírito, porque nem tudo a gente consegue fazer. Eu, por exemplo, preciso muito de domínio próprio às vezes, sabe? Eu me iro muito fácil. E aí eu olhando a história da minha vida, eu falo, tantos lugares para eu estar, eu fui estar com crianças. Onde tem barulho, onde tem bagunça, onde tem criança correndo pra cima e pra baixo. Né? E o Senhor tem me testado aqui, né? Por incrível que pareça, gente, é lindo de ver. É o lugar que eu menos me estresso. É totalmente contraditório. Até falando disso, da questão do estresse, você falou que você assumiu com 23 anos, né? E você tinha acabado de se formar, né? Sim, eu me formei em 2017, 2018, no finalzinho. Eu fui levantada pastora. E você é advogada. Sou. E deve ser um ambiente muito estressante também, né? Os fóruns e tudo mais. Sim. E como assimilar isso também à profissão, né? A questão do pastoreio e você sendo uma cristã na sua profissão. São lados totalmente opostos, né? Em uma eu trabalho com muito mais seriedade,
né, toda formal, da roupa até o falar, né, uma linguagem muito culta que a gente utiliza. E no outro espaço eu sou totalmente infantil mesmo, né, é tênis, é blusa colorida, né, cabelo preso, arquinho. São dois lados extremamente opostos. Mas se for pra dizer assim, aonde você mais se estressa, eu estresso muito na minha profissão. Mas o chamado de Deus pra minha vida é onde eu não sei dizer a palavra, concretizar isso, mas é onde eu me sinto bem, sabe? É onde eu sinto que eu estou vivendo o propósito de Deus pra minha vida, né? Eu poderia dizer não, eu poderia renunciar. Todo mundo tem essa possibilidade, né, de renunciar. Você poderia renunciar a estar aqui conduzindo, o Braia, a mesma coisa, mas o fato de servir é gratificante. Sim. Né? Dizer que eu concilio, porque tem que conciliar. A gente precisa trabalhar, mas isso também serve. Né? Mas não tem como eu te fazer um parâmetro. Né? São lados opostos. O tempo é corrido, o que eu tento fazer é administrar. Hoje foi um dia relativamente tranquilo, mas ontem não, né? Então ontem, se eu tivesse que fazer algo, né, servir, seria muito complicado, porque ontem eu praticamente me dediquei o dia inteiro ao trabalho. Hoje já não. Hoje eu já coloquei as questões da igreja como prioridade, porque eu tinha que resolver, né? Inclusive estar aqui. Então é isso. A gente vai conciliando, vivendo um dia após o outro. Tem dado certo, né? Ô, pastora, quando você assumiu a liderança dos Kids, da Rede Kids, né, dos líderes, você já estava na Rede Kids há um tempo, e aí tinha uma outra configuração, né? Tipo, eram outras pessoas. Sim. Como que vocês chegaram na equipe, na nossa equipe, inclusive? Bom, o Ministério Infantil, ele é muito evolútil, a palavra, talvez, Alessandra? Ele muda muito, né? Tem um determinado rotativo. momento... rotativo, melhor. Tem um determinado tempo, assim, que eu percebi que tinha um número muito grande de líderes. Que foi, inclusive, quando eu assumi, né? Tinha um grande número de pessoas. Mas, sabe quando você está no lugar e você só vê quantidade? A gente teve muito problema com isso. Porque a gente tinha um número, mas no dia do culto, a gente tinha meia dúzia. É tipo quando você tem um monte de roupa e usa as mesmas 5. As mesmas, exatamente. Então, quando eu assumi, era esse. A gente tinha pessoas muito boas, mas pessoas que provavelmente não tinham buscado em Deus ou não tinham orado para saber se eles deveriam estar ali mesmo, né? Porque tem isso. Você precisa buscar a confirmação do Senhor. Sim. Porque senão você vai estar lá e você poderia estar se desempenhando, fazendo algo muito melhor em outro lugar, né? Então, naquela época, quando eu entrei, era realmente outros pastores. Eles saíram, né? Mas até que saísse. Era outra dinâmica, era outra liderança. Alguns ainda permanecem, mas a minoria. E quando eu entrei, eu percebia já que a gente tinha essa necessidade de reestruturar a questão da liderança. Porque a gente é número só. Número não faz diferença, no final das contas. Né? Não faz. Então, eu e a liderança... A gente começou a orar. Logo depois veio a pandemia. E aí veio aquele choque de desânimo numa grande massa da igreja. E a gente percebeu que aquele número foi caindo durante a pandemia. Aí a gente iniciou um processo de oração. Aí nesse processo de oração, a minha oração e dos 3, 4 gatinhos pingados que estavam firmes ali, né, durante esse período difícil, a nossa oração era no sentido de que o Senhor fizesse a limpa mesmo. Tirasse aquela quantidade, porque ainda que as pessoas estivessem mornas, elas não saíam do grupo. Elas estavam lá. Era só número mesmo. E a gente começou a orar e falou assim, Senhor, a gente precisa de pessoas, né? Esse número aqui não tá dando resultado, né? A gente não tá saindo do lugar. Então a gente começou a orar nesse sentido, para o Senhor tocar no coração deles, para eles saírem, para que a gente não precisasse tirar ninguém. E a gente começou esse período de oração, que inclusive dura até hoje. A gente faz até hoje, semana sim, semana não. E lá naquele tempo, aliás, no período da pandemia, a gente viu o resultado, né? O agir do Senhor. As pessoas começaram a sair, e aí ficamos em 8 pessoas, mais ou menos. Foi um período muito difícil, porque a gente não vinha pra igreja, e as crianças não têm celular,
é diferente dos adultos que podiam acompanhar online, as crianças não tinham. Então a gente tentava chegar às crianças por meio do celular dos pais. A gente gravava vídeos curtinhos com ministrações assim de 5 a 8 minutos todas as semanas, para que as crianças pudessem ter ali um contato com a palavra, né? E ver o nosso rosto, para saber que a gente estava ali. Fizemos vários projetos, inclusive, durante a pandemia, de fazer oração na casa das crianças, bater lá na porta com cartaz, assim, foi um período muito legal. Mas um número muito reduzido. O Senhor tocou no coração da galera, o povo foi saindo, foi esvaziando, foi esvaziando, foi esvaziando. Até que ficaram os 8 lá. Quando a gente conseguiu fazer essa reestruturação, quando o Senhor tocou ali no coração do pessoal e o pessoal saiu, a gente começou a orar inversamente. Senhor, agora a gente precisa de gente. A gente precisa de pessoas dispostas. Pessoas que queiram servir no ministério infantil. E aí a oração foi nesse sentido. E o Senhor foi agindo de uma forma tremenda, assim. Porque vimos que não só cresceu na quantidade, mas cresceu em relação ao coração, ao chamado, à disposição de servir. Porque é muito difícil. Gente, acontece muito nas igrejas. As pessoas costumam levar o ministério, que é líder, de forma muito banal, sabe? É um voluntário, mas não é um voluntário de coração. Eu não tenho nada pra fazer, eu tô na igreja há tanto tempo, vou servir. E isso não faz diferença no final das contas, né? Você não consegue transbordar na vida de alguém se você tá assim na igreja. Você não tá transbordando, você tá doente. Você precisa curar primeiro o seu coração, né? Entender o propósito de servir. Se você não quiser ir, pode ter certeza que Deus vai mandar alguém, né? Deus vai colocar alguém. Então você não precisa estar ali só por estar. Você tem que querer estar. E a liderança, a gente chegou nesse nível. A gente chegou, graças a Deus, numa liderança. Tem seus defeitos, obviamente, mas pessoas que querem estar ali. E acho que é por isso que as coisas fluem. Porque o Senhor enxerga o nosso coração, né? Vê como a gente tem se movimentado, vê como a gente tem orado, o que a gente tem pedido, como a gente tem tomado as nossas decisões, porque a gente sempre ora, sempre apresenta diante do Senhor. Então hoje, graças a Deus, é outra estrutura, né? É outra estrutura, é outro corpo de líderes, é uma liderança muito leal, muito legal. Inclusive, quando eu assumi como pastora, eu me senti muito abraçada, porque tinha ali pessoas muito mais velhas que eu, muito mais experientes que eu, né, que apesar de andar comigo, tinham muito mais experiência, poderiam estar, né, poderiam assumir. E quando eu assumi, ainda mesmo sendo muito nova, eu me senti muito abraçada, não só por eles, mas também pelas mães das crianças que eu já acompanhava. Então, graças a Deus, assim, foi um período muito bom, tem sido um período muito bom. A ajuda é sempre bem-vinda, tanto que todo ano a gente faz curso de capacitação, porque é um ministério que, glória a Deus, só cresce. Né, dá pra gente se desenvolver em várias formas. Mas essa hoje é a estrutura, né? Graças a Deus, uma liderança assim, voltada a servir mesmo, com o coração totalmente disposto pro reino. Andresa, antes de eu ir para a próxima pergunta, eu só vou pedir para você puxar o microfone um pouquinho para lá, porque eu acho que vai atrapalhar. Não, pode puxar aqui, que eu acho que no seu áudio ficou um pouco ruim. Ô Fê, pode arrumar aqui, por favor. Você falou da pandemia, e aí, pro Ministério Infantil, eu acredito que tem impactado muito esse período da pandemia, né? Antes da pandemia e após a pandemia. Só que, mesmo assim, eu vi que vocês tiveram várias estratégias, e eu acho que é um dos ministérios que usa essa estratégia até hoje, né? Porque as células, na época, foram tudo para online, e hoje a gente já retomou as células presenciais, mas o Bate-Papo Kids, ele continua, né? Continua. A todo vapor, desde a da época da pandemia. E como foi essa questão do Ministério Kids durante a pandemia, trazer as crianças mais para perto e até hoje conseguir manter elas dessa forma online? Logo no começo, a gente ficou com muito medo das crianças se afastarem, literalmente, né? Depois da pandemia, porque a gente não sabia quando que a gente ia voltar. Então, a gente pensou em estratégias que pudessem mantê-las pelo menos próximas, né? Nem que fosse ouvindo a palavra, nem que fosse para conversar. Como eu falei, a maioria não tem celular, graças a Deus. Eles não têm celular. Então, no início, eu pensei, bom, a gente pode fazer um bate-papo. Inclusive, o nome era esse até o ano passado. Bate-papo, por quê?
Porque a gente vai só conversar com as crianças, saber como que tá a semana, o que elas estão fazendo, se elas estão fazendo leitura da palavra, né? Como que tá sendo esse período de adaptação em casa. Porque criança gosta de sair, gente. Criança gosta de brincar, correr. E elas não poderiam ir pra rua. Então, no início, era essa a ideia. É um bate-papo. O nome foi esse durante muito tempo. E aí, a gente percebeu que na primeira vez tinha o quê? Umas 5 crianças, 6 crianças, no máximo. Na outra vez, número razoável. Só que a gente foi fazendo tanta propaganda disso. Gente, tem bate-papo, tem bate-papo, tem bate-papo. Que o negócio foi começando a crescer. E as crianças começaram a assumir a Life, que hoje, né, é chamada Life, como um compromisso, com responsabilidade. Então, eles sabem que toda segunda-feira tem a Life Group Kids, né? É a mesma dinâmica da célula, mas com um nome diferente. Na época, a gente fala da palavra, a gente tem a dinâmica, a gente tem nosso período de oração. Eles também têm uma série de pedidos de oração, porque criança gosta que sempre se realizam, inclusive. Glória a Deus. A gente vê as crianças contando os testemunhos depois, porque a gente, ao final, a gente sempre fala, quem tem pedido de oração? E eles apresentam vários. E aí, nessa apresentação, depois eu digo, se acontecer, quando acontecer, vem aqui pra testemunhar, pra ativar a fé do seu amiguinho. Sim. E acontece. Acontece muito, assim, a gente tem visto as crianças testemunharem aquilo que elas têm pedido em oração, sabe? Deus tem feito. Então, o bate-papo foi uma experiência inicialmente só pra gente conversar, pra estar próximo das crianças, mas que deu muito certo. Hoje, a gente geralmente conecta aí umas 25 crianças, assim, assíduas mesmo, né? Que se compromete toda segunda. E aí, hoje, como a gente também está com ausência de células presenciais, acabou sendo uma célula fixa, que acontece realmente toda segunda. E a gente só pretende aí, na verdade, só manter, né? Justamente para não deixá-las fora desse momento, né? Fora da célula. E tem sido bênção. Muito bom. Pastora, você falou que a maioria das nossas crianças não tem celular. Mas a gente tem visto também uma geração de crianças que são muito conectadas. Que sabem fazer todas as dancinhas do TikTok, que não sei o quê. O que isso impacta nas nossas crianças? Muito. Porque o fato delas não terem celular não significa dizer que elas não usam o da mãe ou do pai, que elas não têm acesso à internet, porque tem, né? É engraçado, porque as crianças, elas aprendem e, diferente dos adultos, elas não são polidas. Elas aprendem aqui e elas mostram ali. Então, a gente sabe que elas são conectadas pelo jeito que falam, pelo jeito que dançam. Sim. A gente percebe, né? Como que a gente lida com isso? Mostrando que é errado. Entendi. Dizendo através da palavra que é errado, né? A internet, infelizmente, ela tem sido um mundo que tem colocado o pecado muito exposto às crianças. As crianças estão conhecendo o pecado ali, né? Seja através da nudez, seja através das palavras, das canções terríveis, né? Das canções que elas têm aprendido por aí. Então, a internet, apesar de ser muito boa para nós, ela é um perigo para as crianças. Inclusive até na questão de filme, né? E até desenhos, né? Desenhos. Tem desenhos hoje que... Canções. Esses dias eu estava conversando com o pastor Kiko, na verdade. E ele estava me dizendo a respeito de um vídeo que a gente escuta, muito conhecido, as crianças ouvem, a letra não diz nada. Mas se você parar para assistir, você vê o pecado ali. As crianças assistem, elas não cantam, mas elas olham, né? E o pecado também é isso. Então, a internet, ela tem contaminado de certa forma. O que a gente tenta fazer? Apresentar sempre para as crianças. Isso é errado, né? Deus não se agrada disso. É assim que a gente luta. É difícil porque nem sempre as crianças dizem pra gente. Muitas vezes o problema fica restrito só em casa. E às vezes dizem pra gente, mas o problema não é corrigido em casa. Sim. Então é um conflito, né? Entra num conflito. Porque aqui a gente diz que não. E lá em casa, às vezes ninguém diz nada. Sim. Ela vai agir de uma forma em casa e vai agir de uma forma diferente aqui. Infelizmente é isso. Esse inverso também acontece no sentido de confiança? De algumas crianças confiarem mais nos tios do que em quem tá em casa? Sim. Sim, acontece. Eu não sei vocês, eu sempre fui muito próxima da minha mãe pra falar tudo,
né? Eu sempre conversei abertamente com a minha mãe. Até hoje. Alô, tchau. É engraçado. Eu não sou muito a favor de ver textos na internet no sentido de que mãe e filho não podem ser amigos. Mãe é mãe, não é sua amiga. Eu discordo totalmente. As pessoas falam isso? Fala. Eu discordo, sabe por quê? Porque minha mãe é muito minha amiga. E minha mãe sempre me corrigiu. Eles partem do pressuposto de que o fato de você ser amiga, você não vai corrigir. Você não vai polir, você não vai ensinar. E eu acho isso um pensamento equivocado. Sim. Porque, apesar da minha mãe ser amiga, minha mãe sempre disse pra mim o que eu deveria fazer e o que eu não deveria fazer, né? Hoje, infelizmente, as relações estão superficiais. As crianças não têm abertura com os pais. Não vou colocar um culpado aqui, né? Mas as crianças não se sentem confortáveis para isso. Para conversar, para dizer o que aconteceu na escola, né? Para dizer um problema que está passando. De repente está passando por muitos problemas na escola. Eu tenho crianças que diz para mim que tomou advertência porque bateu em alguém. Crianças da igreja, né? Crianças que... Outros assuntos mais delicados que não convém dizer, mas que falaram para mim, mas que não contaram para os pais. Sim. Isso acontece pela falta de confiança. É a criança que vai buscar falar com o pai? Não vai, né? Infelizmente, esse retorno vai depender de quem? Do pai e da mãe. Eles precisam dizer, olha, eu tô aqui, se acontecer qualquer coisa, você pode contar comigo. Não sei se também é muito da criação que a pessoa teve, eu acho que isso influencia muito. Graças a Deus, assim, eu fui muito privilegiada com a criação da minha mãe, né? Nós somos amigas e ela continua sendo minha mãe. Me corrige sempre, eu acho que falta isso. As crianças não se sentem confortáveis de se abrir com os pais. E acaba contando na igreja. E elas contam. Conta mesmo, inclusive. Elas contam muitos problemas que tem em casa. Eu já ouvi dentro da salinha. Eu lembro que eu nem era pastora ainda. Mas aquilo me tocou de um jeito. Nossa, a criança falava assim... Ai, eu vi o meu pai bebendo e depois batendo na minha mãe. Caramba. Isso, eu não era pastora. Era uma jovem ouvindo uma criança dizer isso. Fora outras coisas, né, que a gente acaba escutando. Então, acho que falta um pouco de diálogo em casa. E aí eles acabam querendo se abrir com alguém, se abrem com a gente. Nossa, e isso é muito difícil, né? Porque se esse diálogo não acontece enquanto é criança, depois quando for jovem não vai acontecer mais. E aí entra no risco da criança reproduzir, porque ela viu aquilo. Né? Eu assisti um vídeo recentemente, eu até compartilhei no grupo das mães. Ele dizia assim, e se seu filho te imitar? E aí tinha uma adulta fumando cigarro e uma criança fumando cigarro. Tinha, exemplo, um pai batendo na mãe e a criança atrás batendo também. E aí eu mandei no grupo. Isso, obviamente, é um exemplo muito forte, né? Creio em Deus que isso não acontece aqui. Mas é de se pensar. O meu exemplo tem sido bom? Tem refletido nos meus filhos? É isso que as famílias precisam pensar. A questão da referência, né? E trazendo a referência para as crianças que são da igreja e os pais que são da igreja, né? Já trazendo nessa linha, a criança ela vai replicar aquilo que ela está vendo dos seus pais, dos seus líderes, e assim também na vida com Deus, né? Sim. Porque eu acredito que, como eu não faço parte do Ministério Kids, né? Mas eu já porque não quer, né? Várias vezes a gente já conversou sobre essas questões e às vezes vocês têm que tratar muitas coisas na Bíblia e as crianças não têm esse hábito na semana, né? E eu acho que, né? A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, então vocês têm que estar no caminho junto com ele. Sim. E às vezes a gente não vê isso na prática. Na prática. Não. É curioso, porque todo mundo sabe esse versículo, né? Todos os adultos conhecem esse versículo, mas a gente vê uma defasagem muito grande nas crianças. Eu não digo só nossas, não, tá? Digo crianças geral, assim, crianças que fazem parte de uma denominação, que estão ali desde pequenininho, que é filho de pastor, né? Às vezes filho de um líder, mas que não tem contato com a Bíblia. Né? Poucas vezes, assim, às vezes, principalmente nos maiores, são umas bênçãos da minha vida, os maiorzinhos. A gente fala mais duramente com eles da Bíblia, porque é isso. Com os pequenos, a gente é mais maleável, né? A gente fala da Bíblia, mas a gente fala de uma forma mais didática e tal. Na sala dos maiores, não. Na sala dos maiores, a gente é firme. Olha, tá errado, não pode.
Quando a gente vai discutir a respeito da Bíblia, nossa, eles têm muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Aí, várias vezes já me peguei pensando, meu Deus, será que esse foi o único dia da semana que essa criança ouviu falar da Bíblia? Me soa essa preocupação, né? Eu acredito que na liderança toda. Sim, e isso é muito preocupante porque a gente não tá falando de criança. Claro que a gente tem crianças que vêm, igual você, veio muito tempo pra igreja com a tia, com não sei quem. A gente tem crianças que os pais não são cristãos, mas muitas das nossas crianças, os pais são cristãos, são firmes na igreja, são pastores, são líderes, estão aqui. E como assim? Você ficou 6 dias sem ouvir nada sobre a palavra do Senhor? Eu costumo entrar na sala, principalmente dos menores. Os menores têm uma facilidade muito grande de se soltar. Então, no período do louvor, eu falo, gente, vamos fechar os olhos, vamos levantar os braços, você é livre para fazer isso na presença do Senhor. Eles fazem, né? E aí, eu costumo perguntar sempre, quem aqui já falou com Jesus hoje? Os pequenininhos, não sei se efetivamente falou, mas eles levantam os braços, né? Um ou outro diz que não falou ainda. Aí eu falo, ótima oportunidade para você falar. Então, vamos orar, feche seus olhinhos e a gente começa a oração. Nos maiores, não. Nos maiores, é diferente. A gente percebe uma resistência muito grande. Sim. Né? A Lê tá aqui para provar e confirmar. Todas as vezes que eu entro na sala, ou que eu estou cultuando no culto com os maiores, lá na celebração, eu oro falando, Senhor, quebre toda a resistência naquela sala, para que as crianças sintam o teu mover, né? Eu não sei, não era assim, né? Não era. Eu acho que foi um choque da pandemia, a gente percebeu um esfriamento. Eles se soltam, mas demora a engatar. Demora. Eles se soltam, eles têm testemunhos, né? A gente percebe, a gente ouve. Eu sempre tiro um tempinho pra conversar com eles. No domingo agora a gente tava junto e a gente conversou da semana, né? A gente passou ali sobre a história de Moisés de uma forma grandiosa, falando, e se Moisés tivesse medo? Né? Ele teria feito tudo que fez se ele simplesmente falasse, não, Senhor, não sei falar, eles não vão acreditar em mim. Enfim, a gente fez toda essa linha de Moisés. E eles super engajados, né? Falam, não, tia, é isso. Uma criança contando, ministrando junto comigo. A gente tem essas também, né? Tem as crianças que não tem contato, mas tem as crianças que você deixar lá ministrando no seu lugar. E a gente foi fazendo essa linha. Eles se soltam, mas demora a engatar. Então, todas as vezes que eu chego na igreja, assim, eu oro pela sala. Eu oro pela sala dos menores. Mas eu sei que o fluir ali é rápido, né? É constante. Dos maiores, eu realmente coloco os joelhos no chão e falo, Senhor, vai quebrando o coração de cada um ali. E o louvor? Gente! Nossa, o louvor é difícil. Eu acho que eles são muito tímidos na parte do louvor. Mas eles são uma bênção, assim. Eles têm um coração incrível. Todas as vezes que a gente senta pra conversar, eles conversam, né? Uns mais tímidos, outros mais abertos. Mas eu tenho certeza que vai ser uma geração que vai fazer a diferença nesse mundo. Amém. Vai fazer muito mais que a gente. Com certeza, amém. Você falou do louvor. Vai lembrar. Como que é, dúvidas, né? Como que é essa pegada do louvor com as crianças, né? Porque criança é muito assim, né? Eu não sei se é muito mais celebração, você tem a parte da adoração também, eu sei que tem. Mas como que funciona isso na prática, assim, a entrega deles? Queria saber um pouco. Os louvores, a gente sempre tem um período de adoração, né? A gente preza por isso. Porque quando você tá adorando, quando você tá pulando, é muito bom, né? Você tem liberdade. Mas, quando você tá adorando, é o seu momento de intimidade com o Senhor. Então, a gente faz questão de ter esse louvor, né? Que realmente ali você fecha os olhos, que você se quebranta. Na minha época, não sei vocês, mas na minha época eu cantava muito Aline Barros, a música do Pinguim. Eu cantava uma série de louvores. O câmera aqui dançando. Do Pinguim, que fazia assim, do avental e tal. Era muito infantil. Mas hoje não tem como mais isso. Não tem como. A geração é outra. Sim. Né? Se a gente coloca uma música do Pinguim pra sala dos maiores, eles vão ficar tipo, tia, que? Tia, a gente não vai dançar isso, não. Então, graças a Deus, eles estão acompanhando. Eu sinto que eles estão acompanhando os adultos, né? A gente coloca o louvor lá infantil na sala dos menores mesmo, mas a gente também faz o período de adoração com eles, para que eles comecem a ter sede de sentir a presença do Senhor. Já os maiores, aí eu coloco o louvor adulto mesmo. Sim, adulto mesmo, porque a atmosfera é outra, né? A realidade é outra, o vocabulário é outro,
Então, a gente insiste mesmo nessa questão da adoração. Como eu falei, eles são muito mais tímidos. Depois do louvor, eles engatam. Sim. Mas no começo, assim, a gente levanta os braços, a gente se ajoelha. Eu geralmente choro muito no período da adoração. E aí, acabou, eu abro o olho. Eles estão tudo olhando, olhando pra minha cara, assim. E aí eu fico, tá tudo bem? Tá tudo bem? Vocês louvaram? Porque no meu momento eu estava lá entregue, né? Mas isso é exemplo. Isso é exemplo. Sim. Eu entendo que é exemplo. Como que eles vão levantar os braços? Como que eles vão se ajoelhar? Se eles não veem ninguém fazendo. Uhum. Então, eu entendo que parte da liderança. Eu me sinto muito confortável no período da adoração. Os menores, eles se entregam. A resistência mesmo é um pouco dos grandinhos. Mas Deus vai quebrar, Deus vai tratar. Eu amo os grandes. Eu tenho muita preferência de ficar na sala dos grandes, porque eu acho que eles têm mais... Eles são muito mais resistentes, isso é muito fato. Sim. Mas, pra mim, né? A conversa flui muito melhor. Por exemplo, na última aulinha que eu dei, o Arthur me ensinou a fazer... Aquele negócio que estoura, assim, ó, sabe? Não sei o nome, mas enfim. Muito legal, a gente tem uma relação muito boa. Mas é isso, demora. E também essa coisa da palavra pega muito, assim. Até quando você pede pra eles lerem em voz alta. Uhum. Tipo assim, eles já estão na 5ª série. Com certeza eles fazem isso na escola, a maioria, né? Mas tem isso, porque não tem esse contato com a palavra. Não tem hábito de ler a palavra. Mas você acredita que eu percebi uma melhora? Graças a Deus. Generalizada, assim. Eu acho que depois que a gente começou a instigar mesmo, né? Bora ler a Bíblia e tal. Ano passado a gente lançou o desafio pra eles. E o prêmio foi o quê? Uma Bíblia. É uma Bíblia. Pra quê? Pra que eles possam realmente buscar, né? Não adianta, gente. A gente tá aqui ministrar pras crianças somente no domingo e eles saírem daqui e passar a semana inteira somente com o que ouviram. Sim. E ouviram de mim, e ouviram da Alessandra. Nem olharam a palavra, não buscaram saber se o que a gente falou é verdade, né? É um telefone sem fio. É verdade. Eu posso mudar algo, claro que não, mas posso me equivocar na forma de falar. Eles vão pegar aquilo como verdade. Sim. E aonde que eles vão descobrir? Na Bíblia. Então, a gente realmente incentiva. Olha, você precisa fazer leitura, você precisa orar, você precisa conhecer Jesus por você mesmo. Uhum. Não porque eu tô te contando, porque eu estou te falando. Entendeu? Sim. Ô, pastora, tem uma pergunta que talvez seja polêmica. Não só na IBA, mas a nível mais geral. Quando eu falo igreja, a instituição igreja. Uhum. Existe dentro da igreja uma desvalorização do Ministério Kids no sentido de, tipo assim, eu vim aqui pra... Eu, enquanto mãe, né? Vim aqui pra cultuar e vou largar o meu filho lá na salinha. Tem isso ou é, tipo... Não sei se dessa forma que você está colocando, mas que há, assim, um desprezo em relação ao Ministério Infantil, tem, né? Porque as pessoas, quando falam Ministério Infantil, já faz uma ligação com o trabalho, com criança gritando, com criança respondendo, não é? Não é automático? Uhum. Eu penso que é automático. E se você parar para pensar, não é um ministério muito aparente na igreja. É muito difícil você encontrar pessoas que queiram servir no Ministério Infantil. Muito difícil, né? Por isso que a gente ora. Ora para que o Senhor envie pessoas que queiram servir, porque naturalmente é muito difícil. Você pode fazer muitas coisas na igreja. Muitas coisas na igreja. Mas o Ministério Infantil é sempre o último a ser escolhido. Infelizmente, porque eu acredito que as pessoas não entenderam a importância que é, né? Hoje eles são pequenos, mas eles vão crescer. Uhum. E um dia os adultos vão pra glória. Quem vai ficar ali? São as crianças. Eu não gosto da frase que as pessoas falam: as crianças são a igreja de amanhã. Tira, elas são a igreja de agora, gente. Se você não investir agora, se você não cuidar agora, se você não ensinar agora, não vai ter igreja amanhã, porque eles não vão estar na igreja. Eles vão estar no mundo. Sim. Entendeu? E acho que esse é o problema. As pessoas, a igreja em si, não entendeu a importância desse ministério, né? E por isso a gente encontra tanta dificuldade para trazer líderes, para que as pessoas entendam que não é isso, né? Não é isso. Talvez, se as pessoas demonstrassem um pouquinho de interesse e procurassem conhecer um pouco do Ministério Infantil, veriam que, talvez, não desmerecendo os outros departamentos, mas seria o ministério mais importante da igreja. É muito mais fácil você convencer
Não você, Andresa, você, Alessandra. A criança da palavra, o Espírito Santo convence, claro. Sim. Mas é muito mais fácil você convencer uma criança do que um adolescente, do que um jovem, do que um adulto. Sim. Tem pesquisa nesse sentido. E por que as pessoas desprezam tanto o ministério infantil? Se é ali que começa. E a parte do fundamento, né? É ali que começa o fundamento da vida cristã. Pegando do contexto de que você nasceu com os pais na igreja, cresceu ali, então é o ministério infantil ali que vai fundamentar você, vai trazer a semente para que você passe para a adolescência e cada vez mais se aprofunde no cristianismo, né? As pessoas não entenderam, Brian. Essa é a realidade, infelizmente. E Jesus ensina que a gente precisa amar as crianças, né? Jesus, quando os discípulos... as crianças estão se chegando a Jesus, os discípulos começam a tirar como se elas fossem um problema. Né? E as pessoas têm esse pensamento ainda hoje. Eu acho que as pessoas pensam que a criança faz barulho, que a criança dá trabalho. Gente, dá mesmo. Dá mesmo. Mas o que você faz também não dá trabalho? Como se você fosse muito mais legal que a criança. Exatamente, né? É uma resistência, é algo, assim, que a gente tem muito a fazer ainda, né? O Senhor tem que realmente abrir os olhos das pessoas, das igrejas, para começar a focar nas crianças. Ô, pastora, eu tava vendo uma ministração esses dias, e aí o pastor que estava ministrando, ele tava falando o seguinte, que o que a gente tem visto é que o diabo, ele nunca vai tentar a pessoa sozinha. Ele sempre fica tentando destruir a família. E aí você falou dessa coisa que, tipo assim, existe não, né, com muitas aspas, existe um fechar de olhos da igreja nesse sentido. Talvez tenha a ver com isso também, né, com o plano do inimigo de, tipo assim, se seus filhos não são importantes, sua família não vai estar completa aos pés do Senhor, então... Eu tava lendo o livro, quando você falou, me lembrei. A referência era, nem tudo que acontece na nossa volta é o diabo. Às vezes são sataneiras. Já ouviram dizer isso? Eu li no livro. Às vezes são sataneiras, né? Às vezes ele não precisa de muito. Às vezes é quem tá perto. Tá só assistindo o circo pegar fogo. Né? Então, acho que o fato de você renegar um ministério tão importante, você tá abrindo brechas sataneiras. Entendeu? Caramba. Eita. Pastora, agora a gente vai mudar um pouquinho. Pra quem tá assistindo e não conhece aqui a Igreja Bíblica Ágape, esse prédio que a gente tá, ele é relativamente novo. A gente mudou pra cá há pouco tempo. Quando a gente mudou, a gente não tinha uma salinha. Conta um pouco, como é que foi? Porque, né, o Ministério Kids, ele precisa de uma sala pra... Traumático. Olha, foi um período muito difícil. Foi muito difícil do início ao fim, assim. Nem por onde começar. A gente veio, não tinha nada para as crianças. Na verdade, a gente veio pra cá em 2019, né? Aí começaram a mexer nas coisas, a gente não tinha sala kids, aí logo em seguida embalou a pandemia e a gente voltou, não tinha sala. Mas nesse período, eu senti... A igreja não tinha recursos, não tinha como construir. A igreja precisava de muito reparo, né? Inclusive para receber todo mundo. Então, eu sabia que o Ministério Infantil, as salas não ficariam prontas imediatamente. Ia levar muito tempo. E aí, entendendo que a igreja não tinha condições e que a gente precisava de um espaço, eu falei, bom, vou trabalhar. Vou pedir ajuda pro pessoal. E aí, a Sandra, na época, teve a ideia brilhante de fazer pães de mel pra gente vender. Na época, assim, foi alguém usada por Deus, porque a Sandra não me cobrou um pão de mel. Caraca. Ela me cobrou um gás. Nossa, vendeu pão de mel até ela me cobrou um né? gás. No final, assim, quando a gente já tinha conseguido vender muito, a gente conseguiu mais de 10 mil reais em dinheiro vendendo pão de mel. Só com pão de mel? Pão de mel. Uau. E eu agradeço, inclusive, ao Brian. Na época, ele fez uma disputa com o Gabriel, que ajudou muito a vender. E eu tava assim, isso, disputa mesmo.
de quem vendia mais. Competitivo. E ele é super competitivo. Nossa, o Brian é demais, Deus me livre. Não, e aí o Brian me mandava assim, não, eu vou levar tantos amanhã. Aí o Gabriel, não, eu vou levar tantos. E eu assim, glória a Deus, briguem mais. Vão disputando. Porque quanto mais eles vendiam, mais dinheiro entrava. Então, tentei mobilizar aí uma galera, não foram muitos, né? Mas eu me lembro no coração, assim, de cada rostinho, de cada pessoa que fosse, não, me dá um pão de mel aí pra eu vender. Né? Eu sou extremamente grata, Deus sabe. E a gente começou a vender pão de mel, vender pão de mel, vender pão de mel. Conseguimos o dinheiro, só que ainda não era suficiente. Aí foi quando a gente falou pra igreja, então, sozinha não dá mais, né? Chegou um momento que eu tava muito cansada. Eu assumia parcelas absurdas no cartão de uma irmã da igreja. Porque na época ela que emprestou o cartão. E aí a gente ia comprando material. Comprei tanto pacote de cimento, gente, que não tá escrito. E aí, fazendo dívida, e eu ficava o mês inteiro. Meu Deus, a gente precisa vender pão de mel, a gente precisa vender tantos pães de mel. A Fernanda, a pastora Fernanda, ela era o meu Excel na época, minha planilha. Então, ela atualizava ali todos os valores. E eu ficava desesperada. Foram meses, assim, muito complicados. Eu acho que foi o tempo que eu mais chorei na minha vida. De desespero, assim mesmo. Eu falava, Senhor, me ajuda. Eu preciso da tua provisão. A gente precisa pagar essa parcela altíssima e eu não tenho dinheiro. Gente, todas as vezes, a gente conseguiu honrar os pagamentos. Eu chorava. Eu descabelava. Mas, no final, a gente conseguia pagar. E quando aconteceu de outro ministério, né, do Ministério de Jovens, precisava vender também pão de mel, porque querendo ou não, é algo que, assim, que a gente consegue vender rápido. O pessoal gosta de pão de mel, e o pão de mel que a gente vende é delicioso. É maravilhoso, não quero dizer nada. Então, verdade, eu nem gostava de pão de mel, gente. Eu também não. Eu passei a gostar de pão de mel, porque o negócio é realmente bom. E a experiência que eu tive, assim, foi de realmente ser colocada à prova, né? E ter fé acima de tudo. Eu fazia as dívidas, aí eu comprava um cimento hoje, aí no dia seguinte a pessoa, o pedreiro falava, precisa de cimento. Eu não. Outro cimento. Sonhando com cimento. Era um desespero. E aí a gente ia comprando. Foi tanto cimento. A igreja ajudou com uma parte, mas assim, se não fossem meus amigos, né, na época, eu não teria conseguido sozinha. Foram poucos, pra ser sincera. Mas eu tenho cada um guardado no meu coração. Até aqueles que falaram assim, olha, eu posso te dar um pacote de cimento. Eu tenho na cabeça. Não vou dizer os nomes, porque são... não é legal, né? Mas eu lembro de tudo. Foi um período assim... Eu era nova, não sabia nada de construção. Tava fazendo dívida. E contando com venda de pão de mel pra pagar. Eu só tinha fé e amigos mesmo. Fé e pão de mel. Mas assim, foi um período muito bom. Eu amadureci muito. Amadureci demais. Demorou pra ficar pronta. Não foi algo rápido. Nesse percurso aí, chorei muito pros pastores. pra bispo, então. Ela me viu chorar demais, o bispo. Mas deu certo, né? E pior que quando acabou, quando eu vi lá o negócio pronto, foi quando bateu o cansaço, sabe? Desse período todo. Assim, era muita adrenalina, gente. Era muita loucura o que a gente tava fazendo. Graças a Deus a gente conseguiu cumprir. Mas quando ficou pronto, eu me lembro perfeitamente de só chorar. Só chorar, eu não conseguia nem falar. Porque quando eu vi tudo pronto, assim, eu falei assim, deu certo. Foi, né? Aconteceu. Mas foi um período muito difícil. Muito difícil mesmo. Conta aí quais foram as salas que ficou pronta pra galera que não sabe, né? A sala dos maiores, de 7 a 11. 8 a 11. A sala dos menores, de 4 a 7. E o berçário. São os meus xodós na igreja. A sala não é minha, gente, mas eu trato elas com tanto cuidado. Porque a gente sabe como foi difícil, né? Como foi difícil reerguer. O berçário, ele é uma inovação, né? Porque quando a gente tava no outro... Não tinha condições de ter berçário. Na verdade, no outro espaço que a gente estava, só tinha uma sala. Que agregava todos eles, né? Aí não tinha berçário mesmo. A gente não pegava o berçário, os bebês, porque não tinha nem espaço, não tinha como cuidar. E geralmente eram 2 líderes dentro de uma sala. Então, pra cá, a gente, além de acrescentar
Na verdade, a gente acrescentou 2 salas, né? Fizemos 3. Para poder também ter uma comunicação mais acessível. Porque você não fala igual para uma criança de 4 para uma criança de 11. Não é a mesma comunicação. Então, a gente tinha muita dificuldade no outro espaço. Então, quando veio para cá, eu falei, não, a gente tem que fazer realmente essa divisão, né? Equilibrar. E hoje, nossa, acho que foi a melhor coisa que a gente fez. Demorou um pouco mais para ficar pronto. Porque se fosse uma sala só, a gente já teria terminado. Muito antes. Mas, não seria interessante. A igreja está vivendo um novo tempo também, né? Então, eu falei, eu prefiro que a gente espere, mas que todos ali tenham uma sala própria, se sintam bem, se sintam à vontade, e a gente possa falar a linguagem deles. É mais fácil, mais didática, um outro um pouco mais informal. A Ale gosta dos maiores um pouco mais, porque é o jeito que a gente fala, né? Igual eu tô falando com vocês, é como eu falo com eles. Os menores a gente faz isso? Não. E os bebês? Tem que amansar a voz. A gente amansa, a gente é mais carinhosa, né? A gente já explica de uma forma mais didática. A gente não entra na sala dos menores só com a Bíblia. Não tem a menor condição. Na sala dos maiores, não. Na sala dos maiores a gente entra só com a Bíblia. E é isso. Mas foi um tempo muito bom, assim. Muito suado, mas que deu certo. Glória a Deus. E eu me orgulho muito, assim, de ver, de poder contar com a galera que ajudou e de olhar pra trás e ver, não, deu certo, cara, valeu a pena. Eu chorei chorei muito, me descabelei, mas deu certo. E é isso que recompensa, é isso que vale. Faria tudo de novo? Não sei. Não sei, brincadeira. Faria. Talvez eu tivesse chorado menos, né? Porque eu sei que no final daria certo. Ia dar certo, só... A gente precisa ter um pouco mais de paciência e fé. E, Andresa, sobre cultos kids e até a festa, que a última festa das crianças foi muito boa. Só pela fé mesmo, Só porque pela é fé. Queria saber como que foi todo esse processo, porque a última festa, graças a Deus eu pude participar, né, com vocês aí na equipe, e eu vi todo o trabalho que teve. E é sempre essa dinâmica no Ministério Kids, né? Essa correria. Correria é nosso sobrenome. Não, menino, assim, a Letá aqui é prova. A gente vive de provisão, gente. A gente fala assim, Senhor, a gente não tem R$1. O Senhor tá vendo que a gente não tem dinheiro. Mas a gente realmente apresenta diante do Senhor, a gente quer fazer, mas a gente não tem dinheiro. O Senhor precisa mandar pessoas pra abençoar. Ontem mesmo eu soltei no grupo, gente, a gente nem orou. Dessa vez a gente nem pediu. Favoritos de Deus. Eu falo que a gente é mimadinhos do Senhor, porque a gente nem orou, gente, na última terça-feira. E ontem uma pessoa falou assim, me passa o Pix da conexão. E eu passei. Então, a gente realmente é um ministério que gasta muito, mas a gente é abençoado, a gente não pode dizer que não. Né? Várias vezes a gente viu da bondade do Senhor, assim, que a gente não tinha nada. Natal, que a igreja estava engajada num projeto específico para abençoar crianças de fora da igreja. E aí, quando eu percebi que a igreja estava envolvida neste projeto de fora, eu vi que as nossas crianças não teriam. Comecei a orar, Senhor, a gente precisa de dinheiro. Porque se a igreja está envolvida aqui, não tem como eu dividir a igreja no meio e falar assim, não, parte ajuda aqui e a outra parte ajuda lá. Não tem como, né? Então eu comecei a orar, falei assim, que o Senhor envie pessoas de fora para abençoar. Gente, eu orava assim, Senhor, a gente precisa de R$700. Se o Senhor me der R$700, eu compro os presentes para as crianças. Dobrou. Quem deu? Gente de fora. A maioria. Então assim, a gente sempre viu, né, o agir do Senhor. Todas as vezes que a gente precisou, todas as vezes que a gente apresentou, Senhor, a gente não tem. A festa das crianças foi a mesma coisa. A gente foi fazer a reunião, porque a gente ia fazer a festa. E o nosso coração é muito incomodado para ganhar o recanto. Todas as reuniões, praticamente, a gente fala de ganhar as crianças do Recanto Campo Belo. Porque apesar de estarmos inseridos aqui, a gente percebe que tem ainda, né, um pouco de dificuldade em relação às crianças. Então a gente estava conversando e aí na reunião eu falei assim, vamos fazer uma grande festa, trazer crianças da comunidade. Porque a gente sabe que no Dia das Crianças nem todo mundo pode usufruir de um brinquedo, receber, brincar no pula-pula, no escorregador e etc. Como a gente já estava engajado para fazer para as nossas crianças, a gente decidiu abrir. Aí a meta eram 250 crianças, né? Vieram 302, algo assim.
foi um dia, assim, que marcou a minha vida. Eu nunca mais eu vou esquecer. Nossa, nem eu. Foi a base de doação. Sim. Né? A gente fez a Alessandra fez a lista. Ela ficou responsável pela lista. E quando ela fez a lista, eu falei assim... É muita coisa. É muita coisa pra gente conseguir. E aí, na época, ela falou assim... Tenha fé. E eu falei, amém. Todas as vezes foi assim, né? Sim. Todas as vezes a gente conseguiu dessa forma. A gente conseguiu tudo em 2 semanas. Em 2 semanas. Em 2 semanas. E era muita coisa. Nossa. É muita coisa. Gente, é surreal. E teve gente de fora da igreja ajudando, né? Que viu a lista e mandou. Aí eu me recordo que os pastores, eles tinham dito assim, eu vou ajudar, mas me deixa pro final. No final eu compro o que estiver faltando. Nem deu pros pastores ajudarem, porque a lista foi bem divulgada e as pessoas realmente abraçaram. E no dia, assim, foi uma festa incrível. A gente conseguiu trazer pelo menos crianças de 3 comunidades, fora as nossas. Quem deu uma super ajuda foi o pastor Cid, né? Ô vovô carismático! Faz amizade com todo mundo. E eu lembro quando a gente conversou, eu falei, bom, eu tenho um pouco mais de dificuldade com contato e tal. Tem alguém que é muito bom nisso. E a gente foi no pastor Cid, né? E ele foi, assim, alguém importantíssimo nesse processo. Porque a gente ficava toda semana, e aí, será que vem? Será que vem? Engraçado. Que eu não estava com medo das crianças não virem. Na minha cabeça era assim, mas claro que elas vão vir. Claro que vai. Eu lembro que minha mãe falava assim, mas você tá fazendo tudo isso. E se não for? Eu falava, claro que vai. E o pastor Sidney, né? Comigo, não, vai dar tudo certo. Quando acabou, quando passou a festa, ele falou, Andresa, eu tava com medo que não viesse. Eu falei, ainda bem que você não falou. Porque eu estava muito crente, assim, que viria. E veio, sabe? Veio além do que a gente esperava. Foi uma bênção. Foi um dia que marcou, assim, a minha vida. Esses dias eu tava olhando as fotos, inclusive. Eu nunca, não me recordo de ter visto a igreja tão cheia, sem cadeira, com crianças, né? Crianças de fora. De fora. Assim, ao extremo. Tinha muito mais criança de fora do que nossos rostinhos conhecidos. Porque, graças a Deus, as nossas crianças têm uma condição, a grande maioria tem uma condição boa de passear, de ir pro cinema nesse dia, né? De fazer algo diferente. Sim. A ideia era realmente atrair as crianças de fora. E foi algo assim que foi muito lindo, muito lindo. Eu lembro de chorar, assim, quando iniciou o culto e eu subi as escadas do púlpito, eu olhava e falei assim, eu não tô acreditando. Sim. Foi incrível, assim. Nossa, eu lembro desse dia com muita gratidão ao Senhor. Muita, muita, muita. Sim, é incrível como o Ministério Kids, eu acho que isso é muito geral, assim, que todos os ministérios deveriam se mover em fé, isso é óbvio. Mas, cara, no Ministério Kids a gente vê muito a provisão, assim, é bizarro. E sobre isso, que nem, tipo, o sobrenatural acontecendo, né? Deus suprindo todas as coisas. Mas também tem a questão do você fazer o máximo que você puder no seu natural. E eu vejo de longe vocês muito ativos, assim, né? Você, os líderes. Então vocês vão muito atrás, falam, igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Então também tem essa parte, né? Não adianta você ficar pedindo, orando e também não se mover, né? Se movimentar. Acho que o mínimo que a gente tem que fazer é isso, né? A gente ora, a gente ora, pede ao Senhor. Mas a gente também tem que se movimentar, tem que ir atrás. E a gente se movimenta nas alternativas que a gente consegue. É vendendo rifa? Vamos vender rifa. Vendendo pão de mel? Vamos vender pão de mel. Fazendo cantina? Vamos fazer cantina. Tudo a gente... Gente, é um ministério que gasta. Né? Não é um ministério que tá ligado ao dinheiro. Mas é um ministério que envolve criança. Criança come lanche. Né? Come bem, inclusive. Criança gosta de doce. E a gente, do mesmo jeito que o Senhor abençoa esse ministério, a gente gosta de abençoar a vida das crianças, sabe? Sim. Tem crianças que vêm para o culto Kids de uma comunidade do Jardim Papai Noel e elas vêm com muita fome, né? A igreja custeia a perua, o transporte. Geralmente vem umas 16, 20 crianças. E já aconteceu de uma criança de lá vir, criança pequena, assim, e falar pra mim que tava com dor de cabeça. Porque queria comer, não tinha comido nada, né? Então, é um ministério, gente, que gasta. Isso, pra alimentar, a gente gastou, entendeu? Já acontece. E a gente quer dar o melhor também, né? A gente come do melhor, a gente quer dar o melhor pra essas crianças. Eu ainda farei batata frita. Teve uma criança que veio, do Papai Noel também, e perguntou o que a gente ia dar de lanche. Eu falei pra ele que era surpresa. Ele falou assim, mas é batata frita?
Ai, gente, meu coração ali amoleceu totalmente, porque eu pensei, meu Deus, pra ele falar batata frita, é algo muito específico. Ele quer muito comer uma batata frita, né? Então, um dia, a gente vai servir batata frita pras crianças. Mas é isso. A gente tem que trabalhar. É pra Sesc? Ah, beleza. A gente não vai cobrar um valor alto. Até nisso a gente tem que pensar. Porque são famílias. Nem sempre é só um filho. Às vezes é 5. Às vezes são 5, às vezes são 3. E pra mãe fica apertado. Então o que a gente faz? Ah, vamos cobrar um valor simbólico. E a gente vende cantina, vende as coisas pra gente completar essa falta, né? Porque precisa tirar de algum lugar. Eu entendo que a igreja, ela ajuda na medida do possível. Não, nem sempre dá pra pedir pra igreja, porque a igreja também tem muitas responsabilidades. Quando dá, quando eu vejo assim que a situação tá muito apertada, aí eu recorro. Quando não, a gente vai na força do braço. A gente pode, a gente corre. Quando não é pra gente, a gente não faz. Sim, total. A gente não faz os nossos corres. Então, pro Ministério Infantil é a mesma coisa. Não é nosso, gente, é do Senhor. Então, tudo tem que ser feito ali com qualidade, com excelência. Sim, e isso é muito importante, né? Ter essa visão de que o ministério não é nosso. E de que a gente não é insubstituível. Mas porque às vezes, é o que você estava falando no começo, às vezes as pessoas tratam o ministério, independente do ministério, kids, jovens, sei lá, enfim, tratam o ministério como um voluntário, que é tipo assim, tudo bem, eu vou esse sábado e só apareço daqui 3 meses. Não é assim, você tem que ter responsabilidade com as coisas do Senhor. E se Deus te chamou, você tem que fazer a sua parte também, né? Sim. E às vezes isso fica muito escancarado, assim, uma galera que você fica tipo assim, meu Deus, não tá fazendo o mínimo. O mínimo. Antigamente, naquela liderança lá, que a gente precisou fazer uma reestruturação, eu me sentia muito limitada em relação à minha vida, assim. Eu não podia fazer muita coisa. Quantas e quantas vezes eu deixei de lado viagens com a minha família pro interior porque eu tinha compromisso na igreja, né? Eu não me arrependo. Eu sempre falo, eu não me arrependo de ter deixado de fazer. Mas eu deixei de fazer porque naquela época eu não enxergava pessoas que poderiam ficar no meu lugar, que poderiam assumir, entendeu? Pessoas que realmente estavam com vontade ali pra fazer. Não via, tinha uns, mas que já estavam sobrecarregados, né? Modo de dizer. Estavam ali muito atarefados. Então como que eu iria e deixaria eles aqui? Eu não me sentia confortável. Então eu realmente abri mão de muita coisa na minha vida, de muitos passeios, por conta disso, porque eu achava que a liderança não tinha esse compromisso. Né? Hoje, graças a Deus, não. Hoje, graças a Deus, se acontecer da minha família decidir uma viagem, eu me sinto confortável pra ir. Porque eu sei que se eu for, tem alguém aqui pra ficar. Sim. Mesma coisa, pastoreio. Quantas e quantas vezes eu já pensei, ai meu Deus do céu, eu tenho que preparar alguém pra eu sair. Eu tô cansada. E antigamente eu falava, não, mas se eu sair, eu ainda não consigo ver ninguém. Hoje é outra história. Hoje eu acho assim, se o bispo falando, Andresa, você vai sair agora, eu vou te deixar de ladinho. Eu consigo ver claramente pessoas que podem assumir. A cara da Luísa preocupada. Consigo, porque hoje eu vejo que as pessoas que estão comigo estão engajados, entendem a importância desse ministério, gente. Sim. Entendem. Então se eu falar assim, pode sair, eu saio tranquila. Hoje eu saio tranquila. Antes não. Porque é duro, mas a igreja, ela é composta dos membros, dos voluntários. Se você está num ambiente onde parte serve e a maioria tá ali por estar, você vai sobrecarregar alguns. E naquela época eu me sentia sobrecarregada. Eu me sentia assim, muito sobrecarregada, muito cansada, era muito exaustivo. E era nesses períodos que vinha a sensação de quero desistir, quero sair. Tá muito pra mim. E isso é perigoso, né? Porque às vezes a gente fica fazendo tanta coisa, vira um ativismo, né? E hoje eu acho vocês conciliam isso muito bem, né? Vocês têm as escalas, às vezes uma vez no mês, eu acredito assim. 2, geralmente. 2 vezes no mês, e isso é importante fazer pros líderes, né? Para que não haja essa sobrecarga, porque além da questão ministerial, as pessoas estão vivendo, têm seus trabalhos e tudo mais, e às vezes passa por alguma dificuldade e precisa ausentar um pouquinho, né? Sim. Para resolver algum problema, então conciliar isso é muito importante, né? Acontece, né? Da gente ter imprevisto. Mas é o que eu tô falando. Hoje eu me sinto confortável.
de pedir. E eu acho a liderança de hoje é muito fantástica. Uhul! Não, mas eu queria que os irmãos conhecessem, né, a liderança de hoje. Se a Alessandra mandar, assim, hoje eu não consigo estar, alguém pode trocar comigo? Ou é difícil a palavra hoje, geralmente assim, tal dia eu não posso estar. No mínimo 2 pessoas, né? Sim, sempre. Pra trocar, no mínimo. E é isso que a gente precisa. Quando um se ajuda, fica muito mais fácil, gente. Sim, fica muito mais fácil. Eu, quando faço escala, eu não saio perguntando, você pode tal dia, você pode tal dia, você pode tal dia. Não, eu monto. Montei. Vocês que lutem. Disparei. Vocês que lutem. Porque aí eles vão dizer, eu não posso tal dia, não posso tal dia. E aí, entre nós, a gente consegue fazer essa troca. Muito fácil, muito rápido. Antigamente não tinha isso, gente. Antigamente tinha escala vaga. E queria me ver triste, chorar, era quando alguém não ia. Caraca. Deixava a escala vaga. Porque quem perde são as crianças. Assim. Eu disse, da outra vez, vou repetir. Tem um livro que eu li e eu nunca mais vou esquecer desse trecho, que fala assim, que às vezes não, sempre você tem que dar o seu melhor quando você entrar dentro de uma sala para estar com as crianças e ministrar sobre a vida delas. Você tem que dar o seu melhor, porque aquele dia pode ser a única vez que ela vai ouvir da palavra de Deus naquela semana, naquele mês. Pode ser a última vez, a única vez naquele mês. Então, você é a porção do Senhor na vida dela. A gente tem que entregar o nosso melhor. Eu posso estar muito doída. Posso estar em conflito, vários conflitos internos. Mas, a partir do momento que a gente se dispõe a servir, e a partir do momento que a gente está numa escala, a gente tem que dar o nosso melhor ali. Sim. Né? A gente tem que dar o nosso melhor. Eu falo no curso de capacitação. Você chegou na igreja e tá assim... Quando você entrar na sala das crianças, você vai dar o sorriso mais lindo que você tem. Sim. Né? Você vai ter que entregar o seu melhor, porque ali você tá trabalhando com vida, gente. Sim. Não dizem que o que você tem, você transborda? Olha o perigo, né? Olha o perigo. Às vezes você tá amuado, você entra na sala e tem uma criança amuada, vai sair 2 amuados. Sim. Você entra na sala feliz e tem uma criança triste, você vai transformar o dia daquela criança, a semana daquela criança. Né? E eu tenho certeza que ela sempre vai lembrar de você com muito carinho, né? Com muito amor. Porque vai lembrar, poxa, naquele dia eu tava bem ruim. Né? Eu não tava muito feliz, aconteceram algumas coisas em casa. Mas aquela tia falou aquilo pra mim. Aquela tia me ensinou aquilo. Então, quando a gente entra, quando a gente aceita qualquer tipo de ministério, a gente precisa ter esse compromisso. Não é nosso. Sim. Não é nosso, é do Senhor. E isso vai pra geral, né? Não você não faz de qualquer jeito. Sim. Pro Senhor. Não faz. Você tem que, no mínimo, entregar o seu melhor. No mínimo, sim, né? Sim. Porque não é seu. Porque a gente tem que entender que, por mais que a gente esteja aqui todo domingo, e seja algo rotineiro, né? Vamos dizer assim, mas a gente está tratando com Deus. Então, a gente tem que sair do natural para entrar pro sobrenatural. Então, a gente sempre tem que estar com esse anseio, né? De ver a manifestação de Deus. Sim. E isso vai pro Ministério Kids também, nas salinhas, porque as crianças vão entrar ali e elas precisam ter esse contato com Deus, né? A gente... todos os cultos, eu sempre oro e sempre falo para lideranças. Dia de sábado ou domingo. Gente, pede para que o Senhor abra aí os olhos espirituais de vocês, para que se tiver alguma criança sofrendo, que você seja a boca do Senhor ali para ele, né? Que você traga uma palavra de conforto, uma palavra de amor para ela, porque ela tá precisando. É isso, o ministério é isso. E não só infantil, é em todo lugar. A partir do momento que você diz sim para o chamado do Senhor, você tem que se esforçar, gente. Você tem que se dedicar. A gente não se dedica tanto nas nossas coisas pessoais. Sim. Né? Para trabalho, para faculdade, para estudo, a gente se dedica tanto, porque quando as coisas é pro Senhor, a gente age com desleixo, como se fosse menos importante. Não é, pelo contrário. Então, quantas e quantas vezes? Lógico, isso a gente adquire com o tempo, né? Então, quando eu entrei, eu não tinha esse pensamento, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que refletir isso. Não, a gente vai entendendo com o tempo, mas tem muito cristão, muito voluntário aí que tá dormindo, gente. Que não entendeu ainda o que tá fazendo, né? Sim. Tá fazendo pra ocupar tempo, na verdade. E não tá fazendo nada direito. Tá simplesmente entrando e saindo. Não tá transbordando em nada. É um copo vazio. Sim, e daí é muito perigoso isso, né? Porque daí, sei lá, você passou 35 anos no ministério fazendo o seu serviço meia boca
Pra quando chegar lá no último dia, você perceber que você não fez nada. Não fez nada. Tipo assim, você não tocou nenhuma vida, né? E o Ministério Kids é muito isso, cara. Tudo que a gente fala dentro da salinha toca a vida das crianças. Antes de ir pro negócio lá da Jocum, eu dei aulinha de manhã, né? Junto com o Wesley. E aí a gente falou sobre planos, porque era a primeira aulinha do ano. Daí a gente falou sobre, quem sabe, os planos que tem pra gente é o Senhor e tal. Passou. Daí depois o Wesley mandou uma mensagem falando que uma criança falou pra ele que nunca tinha feito lista de planos pro começo do ano e que porque a gente tinha falado, agora ela ia fazer. Glória a Deus. Não tá vendo? Tipo assim, uma coisa super simples, mas toca. E às vezes a gente não tem esse cuidado, né? E não só no Ministério Kids, mas em outros. Tipo, não que esteja falando uma coisa que não é do Senhor, mas às vezes você vai meio, em vez de orar, você vai meio cheio de você. E daí fala uma coisa que não era pra falar. Tipo, não era o que a criança tava precisando ouvir, não era o que o jovem tava precisando ouvir, não era o que a igreja tava precisando ouvir. Então a gente precisa estar muito ligado com Deus, né? É menos nós, né? E Sim, mais o Senhor sempre. Exatamente. A gente precisa ter temor naquilo que a gente faz, gente. Não é brincadeira, né? A gente não tá vindo aqui só pra passar tempo com as crianças, igual alguns pais acham que é, né? Alguns pais acham que a salinha é brinquedoteca. Acham, infelizmente, mas não é, né? Ali a gente clama pela presença do Senhor, Sim. por uma atmosfera do céu. Então, lidar com crianças não é fácil. Não vou dizer que é fácil, mas é um privilégio. Pra mim é um privilégio, assim. Acompanhar, ensinar, sabe? Pegar na mão e falar assim, olha, não é assim, não é isso que diz a palavra. E todas as vezes, eu não me lembro quando foi a última vez, assim, que eu entrei cabisbaixa e que eu não consegui fluir ali. Porque eu oro mesmo, Senhor, tô ruim. O Senhor sabe. Não tô legal. Não queria ter vindo. Mas eu tenho um compromisso com a tua palavra, né? Eu preciso estar aqui. Então eu quero entregar o meu melhor. E é assim que flui. Acho que as crianças percebem isso também, né? Elas enxergam em nós. Como que a gente faz? Como que a gente se desenrola? Sim, Criança é sim. muito observadora. Sim. Então, Você acha que elas também não percebem quando a gente não tá muito legal? Claro que percebe, né? Não, e criança percebe tudo, cara. E eles falam tudo. Teve uma criança que falou assim pra mim: tia, minha mãe falou que é pecado ter tatuagem. E a Alessandra tem tatuagem. E o que você respondeu? Eu falei, olha, se sua mãe falou que é pecado, então é pecado mesmo. Criança fala. Fala. Criança, eles contam muito e eles observam bastante. E eles são esponja, né? Muito. Se a gente falou aqui que é sim, que pode fazer, e a gente fez, eles vão reproduzir lá fora, Sim. em casa, Por isso na aí- escola. Por isso a importância de colocar a criança no caminho, né? Porque senão, você falou, criança é esponja. Se ela começa a se alimentar de coisas que não são boas, isso acaba prejudicando muito. Demais. Passando desse pressuposto, né, Andrés? Crianças, às vezes, elas passam por muitas coisas, né? E isso acarretou, né? Adultos hoje que com séries de traumas, né? Sim. E muitas coisas a serem curadas e tratadas. Como você enxerga hoje, talvez uma estratégia, não sei dizer, para que a gente cuide e preserve as crianças hoje, para que lá na frente a gente não tenha que tratar tantas coisas como a gente tratou na nossa geração de adultos? Olha, eu não tenho filho ainda, mas Alô, Rodolfo. eu acho que eu partiria da premissa de ensinar meus filhos tudo a respeito da Bíblia. Porque a Bíblia é o nosso manual de vida, né? Os problemas estão aí. Mas eu entendo que se a pessoa está alimentada da palavra, ela sabe sair dessa situação de uma forma melhor. Né? Sim. Nossa, sim. Então, claro, eu não sei se vocês têm ouvido falar, têm visto aí pela internet, mas muitas crianças estão sofrendo de depressão. Sim. Muitas crianças. Eu não me lembro disso. Dessa febre, né? De crianças, assim, com problemas psicológicos. Tem uma falta ali. Eu tenho certeza que é Jesus. Tem gente que serve a Jesus, que tem Jesus no coração, que tem depressão? Sim. Né? Não digo Uma coisa que não exclui a outra. Só que eu acho que as pessoas vencem, tem muito mais chance de vencer e de sair desses problemas quando elas estão baseadas à luz da palavra. Porque a palavra também vai falar de tristeza, né? Vai dar alguns exemplos de pessoas que tiveram ali um momento de luto,
Davi. Sempre me recordo de Davi. O drama em pessoa, né? Davi, gente, ele perdeu o filho. Ele ficou 7 dias, se eu não me engano. 7 dias muito mal. Com certeza sendo consumido pela tristeza. Mas ele venceu como? Em Deus. Entendeu? Então, talvez o que falte seja essa intimidade com o Senhor. Porque você pode conhecer, de ouvir falar. Mas você tem que conhecer no íntimo. Porque quando você conhece no íntimo, você se fortalece. E você fala, não, tô passando por essa situação difícil, mas o Senhor é comigo, eu vou vencer. Quando você é no raso, qualquer tempestade, gente, te derruba. Mas, pastora, você não acha também que nesse sentido, a gente já falou sobre isso, inclusive, em outras conversas, que, por exemplo, óbvio que pode acontecer de você ser um cristão exemplar, ter uma vida com Deus, daí você tem filhos, você ensina seu filho no caminho, tá? Não o caminho. Você ensina no caminho, porque você tá no caminho também. E aí dá errado. Chega lá na frente, seu filho dá errado, mas você tem consciência de que você fez tudo o que podia. Só que às vezes, e é isso também, né? Eu também não sou mãe, eu quero adotar mais pra frente, mas bem mais pra frente. Mas às vezes o que eu percebo falta nas crianças porque falta nos pais. Sim. Então, tipo assim, não que óbvio que se os pais não forem crentes, a criança vai ter depressão, vai ter uma série de problemas. Claro que não. Mas tem muitos problemas que surgem disso. Uma vez a gente tava conversando com a Thaís sobre um determinado tema. Ela falou assim, mas é muito difícil explicar pro meu filho se a escola fala diferente. Cara, eu não penso assim. Se você cresceu com seu filho lá desde pequenininho, você tá falando pra ele da palavra, se você tá ensinando, aquilo vai virar um princípio pra ele. Sim. Então, quando ele chegar da escola falando qualquer coisa que não seja o que a Bíblia tá dizendo, você vai sentar com ele e falar assim, a Bíblia fala assim, lembra que a gente aprendeu que o que vale é a palavra do Senhor? Sal e luz, gente. Exatamente, sabe? Então, tipo assim, às vezes eu fico pensando que, não em todos os pais, óbvio que não, e também falando de fora é muito fácil, né? Daí eu vou lá ter o meu filho pronto. Mas que às vezes, porque falta nos pais, se os pais não têm, os filhos não vão ter. É muito difícil. Dificilmente. Pode acontecer. Sim. São duas vias, né? Tem a via de que o pai e a mãe não faz. E aí a criança, consequentemente, não vai fazer. Mas também eu conheço muitos casos, assim, que os pais ensinaram, fizeram tudo que podia, mas a criança, o filho, decidiu outro caminho. Sim. Né? Sabendo o que é certo e errado. Porque se o pai ensinou, mostrou lá que lá na Bíblia está dizendo, se você sabe que você deve fazer algo que você não faz, você comete pecado, você sabe o que é certo e o que é errado. É uma escolha individual, assim como a salvação, né? A questão primordial disso tudo é que, voltando à resposta do Brian para responder, talvez as pessoas se saiam melhor nessas guerras internas se estiverem alicerçados no Senhor. É esse o ponto. Quando eu tiver o meu filho, eu vou ter, né, Senhor? Quando eu tiver o meu filho, eu creio em Deus, eu espero em Deus ensiná-lo sempre a respeito de tudo com base na palavra, né? Porque eu sei que quando chegar a má influência, igual você falou, vai saber que aquilo não é legal, porque você tá que não deve fazer. Porque, exatamente, né? Eu estou firmando ele na rocha, não é isso que diz a palavra? Então, se você firma, pode vir o baque que for. Sim. Pode vir, mas você permanece. Porque você sabe o Deus que você está servindo. Agora, se é um conhecimento raso, se é aquele tipo de ensino que a criança só tem no domingo, quando vem para a sala ficar com a gente, eu sinto muito. Vai ter muitos problemas, né? E a possibilidade, a chance de ficar na igreja, permanecer, vai ser muito difícil. Porque não teve experiências com o Senhor. Não viveu o sobrenatural dele, né? Não tem o que testemunhar, porque não viveu. Entendeu? Sim. Pastora, eu queria que você desse umas dicas em relação... Não em relação a criar filhos, óbvio que não. Mas em relação a... Porque às vezes os pais também se sentem meio perdidos, né? Tipo assim, eu não sei falar disso, não sei explicar a Bíblia pra criança. Mas hoje em dia a gente tem muito conteúdo. Então, tipo assim, não sei também se rola isso. Às vezes o pai quer, mas não sabe como. Até porque, dependendo do adulto, né, foi criado ali a ferro e fogo, tipo, sabe? Então, às vezes o pai também não tem essa maleabilidade de sentar com a criança e falar numa linguagem que ela entenda. Então acaba... Vem servir no mistério infantil que a gente ensina. Não, pode concluir, desculpa. Não, mas acho que é isso, assim, o que os pais podem fazer em casa para ensinar além do exemplo, obviamente, né, que é o exemplo arrasta, mas qual livro, qual tipo de Bíblia, qual versão é mais fácil para criança, como que faz, tá, conta historinha à noite, sabe?
Então, os menores, não tem jeito, você tem que contar a história, mas para isso tem livros, né? Livros bíblicos infantis bem desenhados. Os desenhos, tem uns livros, gente, tem livro para toda faixa etária. Eu tenho uns grandões assim, que geralmente eu uso pros menores, que são as histórias extremamente abreviadas, óbvio, porque você não vai ficar contando uma palavra de 10 minutos pra uma criança de 2 anos. Ela não vai te ouvir, né? Ela vai dispersar muito fácil e nem vai te entender. Então, esses livros maiores, com visuais bem claros, bem coloridos, são ideais para essa faixa etária dos pequenininhos. Em vez de botar desenho, dá esse livro. Não, livro, fora os vídeos, né? Fora os vídeos, assim, que são... Tem vídeos muito legais na internet que contam. Minha mãe cuida de criança e eu percebo que algumas crianças lá são filhos de líderes daqui da igreja, inclusive. E eles têm muita facilidade para achar vídeo na internet bíblico. Né? E às vezes eu passo assim, depois no meu horário de almoço e tal, passo e vejo eles assistindo. Isso foi enrustido na casa daquela criança. Né? A mãe disse assim, não, você tem que assistir esse tipo de vídeo. Então tem vídeo, tem livro para criança pequena. Sugiro ali um livro de 5 páginas no máximo, com bastante ilustração, porque a criança vai memorizando. Os menores, a gente já dificulta um pouco mais. A gente tenta fazer eles decorarem alguns versículos. Não vai fazer um versículo enorme, mas você pode entregar alguns versículos pequenininhos. A gente tem algumas dinâmicas para fazer a criançada decorar, que é falar o versículo pulando, rodando, batendo palma. Isso são formas de você ensinar o seu filho, né? Como você também pode ensinar o seu filho? Tá em reunião de família, tá em almoço. Senta todo mundo na mesa. Começa, assim, sutilmente a falar de alguns personagens da Bíblia. Se o filho errar, usa aquele exemplo com base na Bíblia para corrigir. Então, tem formas de você apresentar Jesus ao seu filho, né? Os personagens, os homens, grandes homens da Bíblia e mulheres. Você só precisa se dedicar para isso, né? O que não dá é para você trazer essa responsabilidade só pra gente aqui da igreja. Essa responsabilidade, primeiramente, é sua. Sim. Você gerou, né? A obrigação de instruir é sua. A gente tá aqui para auxiliar, pra gente pegar na mão e andar junto, né? É isso que eu percebo de dificuldade nessa geração, porque eles estão crescendo muito cruz de Bíblia. Para os maiores, a gente deu o kitzinho da Bíblia e deu devocional ainda, o livrinho de devocional, para eles escreverem. Gente, isso muda tanto no dia a dia, né? Sim. Muda tanto você parar ali pra ler a Bíblia. Teve criança que ficou super feliz, que tava pedindo Bíblia pro pai, pra mãe. E aí falou assim, nossa, tio, eu queria uma Bíblia. Tinha pedido pra minha mãe e aí eu ganhei. Eu falei, glória a Deus. Mas na minha concepção também tem criança que provavelmente ganhou e que nem tá abrindo, né? Nem tá lendo. E é isso, a gente fica infelizmente à mercê. Tanto do que busca, tanto do que não tem um exemplo firme em casa. Difícil. Difícil, mas a Bíblia tá aí, né? A palavra tá aí. Tá, lê quem quer. Exatamente. E isso corre muito perigo, né? Porque, trazendo um pouco da minha vida, né? Minha mãe me levava pra igreja de vez em quando eu era criança. Não tinha esse hábito, né? Mas ali foi plantado algumas sementes. E aí, na adolescência, eu tive a oportunidade de ir numa igreja e aí eu me converti, né? Só que para muitas crianças isso não acontece. Então, tipo, se você não tem esse hábito em casa, e aí a criança só vem e ela, claro que ela vai ter a palavra ali ministrada pelos tios na salinha e tudo mais, vai ter a semente. Mas tem criança que vai, sai da igreja e não volta mais. Não volta. Então, a gente tem que começar a ter esse cuidado desde pequeno, né? Sim. É isso, os pais precisam entender a necessidade. Não basta você se alimentar sozinho. Não é? Sim. A gente lê a Bíblia, beleza. Mas e as crianças? Né? Outra coisa também que eu li num livro, eu não tenho filho, gente, mas eu li muito livro sobre maternidade. Como orar pelos seus filhos, como instruir e etc. E eu, lendo num livro, eu achei muito interessante. A autora dizia assim, se você não mostrar que Jesus é relevante pra você, seu filho também não vai achar que a igreja é relevante pra ele. Sim. Então, se você troca qualquer compromisso, né, que você tem
pra deixar de ir pra igreja, vai pra festa, vai pra aniversário, etc. Vez ou outra, não tem problema, gente. A gente faz isso, né? A gente precisa também desses momentos sociais. Mas se em qualquer circunstância você troca a ir da igreja pra sair... Tá chovendo, eu não vou pra igreja. Trabalhar vai, né? Pois é, exatamente. Queria eu ficar em casa quando tá chovendo. Se chove, você não vai pra... Você não tá mostrando pro seu filho a importância de estar na casa do Senhor. Sim, é verdade. Né? São coisas simples. Se você não ora na frente do seu filho, ainda que seja uma oração bem simples, ele vai querer orar? Não vai, ele não vai achar que é importante, porque ele não está vendo você fazer. Eu vi um vídeo de uma mulher que é vegetariana. Acho que ela é vegana, vegetariana. Ela não come nada, assim. E aí ela nada da carne. É só vegetariana que nada da carne. É, vegetariano nada da carne, vegano nada de origem animal. Tipo leite, manteiga, vegano não come. Não, acho que ela é vegetariana. E aí ela tem uma filha. Ela está fazendo a alimentação da filha conforme a alimentação dela. Né? E aí as pessoas perguntam assim, nossa, mas como que sua filha come isso? Ela foi fácil de se adaptar a esse tipo de alimento? Aí ela pegou e falou assim, ela come porque ela me vê comendo. Se eu falasse assim pra ela, olha filha, você precisa comer chuchu, e ela não me vê comendo chuchu, ela não vai querer comer chuchu. Né? Então é muito do que a gente faz em casa. Se a gente vê, se os pais oram em casa, certamente a criança vai ter um apego a mais com a oração. Sim. E a gente nota isso na sala das crianças. Tem crianças que fazem orações que eu fico assim... Sim, total. Né? Que a gente percebe que tem uma busca ali em casa, que ora dentro de casa. E glória a Deus por isso, continuem assim. Mas também tem criança que a gente percebe a dificuldade enorme, né? Pra orar. E, tudo bem que são crianças e são tímidos, na maioria das vezes. Mas tem crianças que acham que não sabem orar. Sim, sim. Que fala, não, tio, eu não sei não, tio, melhor não, escolhe outra. Aí eles ficam que nem batata quente, passando de um pra outro. Geralmente são sempre as mesmas crianças que oram. Sim. Hoje em dia, pra testá-los, eu fecho o olho, rodo e falo, onde eu parar minha mão, a pessoa vai orar. E aí eles ficam correndo assim, ó. Eu só escuto os passos deles fugindo pra não orar. Mas no fim, eu paro e eles oram, né? Correm, mas oram. Mas a gente percebe essa dificuldade. Porque é o exemplo, né? Exemplo. E, Andresa, hoje em dia a gente vê... Você, na verdade, já deve ter ido em muitas conferências kids e tudo mais. E eu acredito que hoje a gente vê muito essa questão também de valorizar a criança também para iniciar já um ministério, né? Palavra... Falando de coisas boas também, né? Avivamento, crianças sendo batizadas com o Espírito Santo também, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão espiritual das crianças, como um todo, na verdade. Voltando ao assunto da resistência, a gente percebia que estava tendo muita dificuldade, né? Das crianças se entregarem mesmo nos cultos, no período da adoração. Mas, recentemente, né? A gente veio orando nesse sentido. Nos começos dos cultos, a gente ia orando, pedindo ao Senhor. E a gente ouviu relatos de crianças vídeos de crianças que saíram do culto, né, dizendo assim, por que você chorou? Porque eu senti a presença de Jesus, né? Aí o outro que saiu, nossa, foi o melhor culto. Por quê? Porque eu falei em línguas. Então, a gente está vendo, graças a Deus, esse mover do Senhor, né? Eu sei que é só o início, Brian. Eu creio que é só o início, né? Essas crianças vão pegar fogo. Amém. E como eu falei, vão fazer mais do que a gente. Mas é um processo. Sim. É um processo. Não acho que, quando a gente fala de avivamento, eu não acho que vai acontecer da forma que aconteceu lá atrás, né? Porque hoje o tempo é diferente. Mas eu acredito que Deus tem sempre algo novo para as nossas vidas. Sim. A gente precisa buscar, né? Para viver esse novo de Deus. Então, eu acho, particularmente, muito importante que a gente tente fazer essa junção, né? Das crianças com a palavra e essa sede, essa busca pelo Senhor. Cabe só a gente? Não. Elas precisam querer também. Mas a gente tá vendo. A gente tá vendo, né? Nos pequenininhos. Por exemplo, os dois testemunhos que eu dei agora é de uma criança grande e de uma criança pequena, né? Tá alcançando, tá atingindo o coração deles. Então, a ideia é que a gente continue assim, né? Que as crianças vivam experiências sobrenaturais com o Senhor. A gente vai muito eu, particularmente, agora tô levando a liderança pra conferência em outra denominação que acontece todo ano. A gente foi uma bênção, né? Sim, foi muito legal. Não, e aí eu falei assim, sempre acontece no segundo ou terceiro fim de semana de agosto. Eu sempre me confundo.
E aí eu disse, gente, vai ter... Depois que a gente voltou, vai ter em tal fim de semana de agosto do ano que vem. O pessoal, eu vou. Eu falei, glória a Deus, é isso. A gente foi uma galera, né? Foi praticamente a liderança inteira, sabe? Fomos em 16. E só não foi todo mundo porque alguns tiveram que trabalhar, tiveram alguns imprevistos. E ainda foram uns agregadinhos, né? Que não são... Gente, foi assim... A capacitação é importante, né? O congresso é importante. A gente precisa sair também das quatro paredes. Não só para conferência, mas eu entendo que para fazer o trabalho na rua também, para trazer mais gente. E perdi a linha de raciocínio. Das crianças sendo usadas. Isso. Eu creio, gente, que elas vão fazer muito mais. E que a gente vai poder comentar, assim, elas vão testemunhar tudo aquilo que o Senhor tem feito e como elas têm crescido em Deus. Sim. Eu não sei, mas isso é coisa da minha cabeça, né, obviamente. Eu acho, não que Deus fale mais com as crianças, claro que não, porque Deus fala com todo mundo, quem quiser ouvir, que ouça, né? Mas eu acho que as crianças, elas têm muito mais sensibilidade à voz de Deus do que os adultos, porque as crianças, elas têm menos bloqueios. Eu nem sei se eu comentei com a senhora, mas eu fui lá eu fui emprestada pra Igreja Batista, né, de tia. Daí fiquei lá dando uma aulinha. E aí na aulinha, uma criança de 6 anos falou pra mim que ela sonhava com Jesus e tudo que Jesus estava falando pra ela, que era pra ela continuar orando, que Jesus sempre visitava ela em sonho. E aí eu fiquei tipo, meu Deus! Poxa, Senhor, me visita em sonho também. Mas é real, né? E a melhor motivação é Samuel pra essa criançada. Sim. Eu falo, gente, Samuel era uma criança. Samuel era uma criança, ele ouviu a voz de Deus. Essa é uma motivação. Gente, a Bíblia é muito clara. É muito linda de ver, porque tem tudo que a gente vive, tudo que a gente passa, tá ali, né? Sim. E esse exemplo para as crianças é sensacional. Eu ouvi do último culto, olha que lindo, precioso. A filha da pastora Dayana, Laura, falando que queria conhecer o céu. Porque ela ouviu a palavra da Alita, que ela ministrou sobre o céu, que o céu não tira férias. Que todo o tempo o Senhor está trabalhando em nosso favor, que o Senhor está cuidando da gente e tudo. E aí a Alita trouxe, né, na ministração a respeito das ruas, a respeito das vestes, a respeito do choro que não vai ter e tal. E aí quando acabou o culto, a pastora Dayana gravou um vídeo. Gente, eu assisti esse vídeo sei lá quantas vezes. Porque eu falei, é isso, tá vendo? Ela tá com desejo de saber como é o céu. É isso que a gente tem que gerar nas crianças. Expectativa. Sim. Né? Expectativa de tudo relacionado ao reino. Não é isso que diz a palavra? É verdade. A gente tem que estar focado nas coisas do alto, gente, não nas terrenas. Então, ver esse tipo de coisa, eu acho que é só o começo, sabe? É o pontapé. E eu fico muito feliz de ver, de acompanhar, de estar perto das crianças enquanto elas vivem tudo isso. Né? Enquanto, ai meu Deus, um falou em línguas, ai meu Deus, o outro sentiu a presença e saiu chorando. Gente, são crianças. O Senhor fala com elas. Elas são sensíveis à voz dele, né? Não é só um arrepio. Eu sou muito fácil pra me arrepiar. Muito fácil. Eu tô andando assim na rua, indo trabalhar de fone, passa determinado louvor. Gente, tá um maior calor, mas meus pelos estão todos levantados assim. Eu me arrepio muito fácil na presença do Senhor. Que as crianças também tenham isso, nessa sensibilidade. Ô, pastor, eu tenho uma pergunta que sai totalmente desse tema, que tem a ver com a configuração da igreja. E daí, igreja, não a IBA, igreja instituição. A gente conversou há um tempo sobre como os tios Kids, e até falaram sobre isso no congresso, recepcionam as crianças que têm necessidades especiais. Como que é isso pra senhora? Pra senhora. É a segunda vez que você me chama, você Desculpa. nem percebeu. É respeito. Eu acho que a gente não tá preparado ainda, né? Mas entra numa parte bem delicada. A gente precisa se equipar, né? A gente precisa se preparar para receber essas crianças e fazer todo tipo de inclusão. Porque a gente não recebe afastando, a gente recebe incluindo, tornando parte, porque é parte do corpo, né? Crianças com essas necessidades especiais. Eu não acho que a gente está apto, mas eu creio que a gente tem condições de buscar conhecimento, né? De se preparar para isso. Grandes igrejas aí já têm feito. Eu fiz um curso bem simples, assim, bem... curso, entre aspas, porque eu acompanho a mãe de um autista que teve uma evolução, assim, muito grande. São
níveis, né? Ele era aquele bem severo. E hoje em dia é uma criança, assim, extremamente comunicativa, né? Não falava, fala. Tinha dificuldade para andar, anda. Se socializa. Então, eu acredito que a gente precisa muito buscar conhecimento e saber como recepcionar. Eu sigo igrejas, e sigo essa pastora especificamente, que vai dando dicas, né? A única coisa que me preocupa dentro da igreja é meio delicado dizer. Mas nós, como cristãos, e eu disse isso no curso de capacitação, nós temos um sério problema em querer diagnosticar os filhos dos outros. A gente não sabe receber, e além disso a gente quer diagnosticar as crianças, sendo que a gente não é médico. A gente não tem capacidade para isso, né? Tive alguns problemas em relação a esse assunto, essa abordagem. Deixei bem claro pro pessoal, olha, não nos cabe, a gente não tem essa capacidade, essa competência. Eu até perguntei, alguém aqui é médico? Não é. Então ninguém aqui pode diagnosticar filho do outro. E eu acho que é isso que as pessoas não entenderam ainda. Porque eu não digo isso só como corpo, como liderança Kids, eu digo como igreja. Nós somos péssimos, a gente julga muito a grama do vizinho. A gente tem que aprender no contexto geral, né? Porque não adianta a gente saber receber, mas a gente ter esse olhar ainda preconceituoso, esse olhar acusatório para a vida do outro. Então como que fala? É um conjunto, né? Sim. É um conjunto. A gente precisa melhorar em tudo isso. Acho que antes da gente tentar se adaptar, é fazer o mínimo, que é não julgar, não olhar torto, não diagnosticar. Porque não cabe a mim, e não cabe a você, e não cabe a você. E a igreja não entendeu isso. Eu acho que mais importante do que a gente ter meios de receber é não ter esse pré-julgamento. Primeiro, né? Se capacitar, claro, mas aprender o mínimo. Fazer o mínimo, que é recepcionar bem, que não é olhar com diferença, que não é tratar com diferença, que não é dizer para a mãe ou para o pai que a criança tem determinada dificuldade. É um assunto muito delicado. Não sei se soube me expressar, mas é porque ainda a abordagem é muito recente, né? É isso, acho que é melhor fechar por aqui. Andresa, o papo tá muito bom, mas para finalizar, eu queria que você falasse um pouco da expectativa para esse ano, que a gente iniciou agora também, né? Ministério Infantil, todos os projetos, eu sei que vocês têm bastante, mas o engajamento também para a igreja, para a gente finalizar por aqui. Olha, as expectativas são altas, mas principalmente que as crianças continuem crescendo em Deus, né? Que elas continuem vivendo experiências sobrenaturais com o Senhor. Cinema é legal, que a gente faz, né? Gincana é legal, ir ao Sesc é legal, mas mais importante do que isso é que as crianças estejam mergulhadas na palavra. E aqui fica um recado para os pais, né? A gente não consegue fazer isso sozinho, né? A gente precisa de vocês. Se vocês derem as mãos aqui para todos nós, a gente vai conseguir fazer muito mais, né? A gente vai conseguir fazer essas crianças realmente viver algo sobrenatural com o Senhor. Agora, se limitar somente a nós, infelizmente, vai ficar sempre algo a desejar. Então, as expectativas são essas, que as crianças cresçam em Deus. Vai ter dificuldade? Vai. Eu vou pedir doação durante o ano, vou. A gente vai sair bastante? Vai, mas a gente também vai ter muito culto. E a gente vai buscar sempre pela presença do Senhor. Show. Ale? Ai, nada, só agradecer. Eu achei muito legal puxar saco da líder. Não, mas eu achei muito legal. Acho que foi um papo muito bom. A Andresa é um exemplo, né? E continua sendo, independente da área, seja como pastora, seja como advogada, inclusive contratem os serviços, ela é ótima. Mas é isso, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente amou. Volta mais vezes pra gente falar sobre outras coisas também. E é isso, Deus abençoe. Eu só quero agradecer, gente, a presença, o convite mais uma vez. Não sei o que vocês viram em mim, tanta gente boa pra falar, mas obrigada mesmo pelo convite. Estou me sentindo muito honrada de fazer parte desse projeto tão lindo que tem tudo pra crescer. Amém.
que Deus continue te levando a lugares mais altos, Andresa. Abençoe seu ministério, sua família, sua profissão, onde você for. Obrigado por estar à mesa com a gente. Foi muito bom estar aqui. A gente aprendeu muito, né? Sim. E obrigado a vocês que participaram aqui do nosso podcast, do nosso segundo podcast. Comenta, compartilha. Sugere pessoas, dá o like aí, se inscreva no canal também. Para ter a notificação sempre, estaremos aqui todas as terças, nesse mesmo horário. E é isso, galera. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Ativa o sininho para receber notificações novas. Show. É isso. Tchau, gente. Deus abençoe. Deus abençoe.